Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor vivo e ressuscitado. O Senhor que caminha ao nosso lado, o Senhor que nos dá a vida, o Senhor que nos liberta. Neste 13º domingo do tempo comum, celebraremos a solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja. A igreja reserva uma única festa para celebrar os dois apóstolos juntos, ambos martirizados em Roma e ambos oferecendo a sua vida pelo projeto do Senhor. A solenidade de São Pedro e São Paulo, como é conhecido, é no dia 29 de junho. Mas a igreja sempre antecipa ou prorroga para o domingo mais próximo. E o domingo mais próximo esse ano é hoje, 28 de junho. Na solenidade de São Pedro e São Paulo, 3 textos, que são já tradicionais dessa festa, se sobressaem. Mas eu gostaria hoje de dar início pelo Evangelho. O Evangelho, que é bastante conhecido de todos nós, ele é tirado de Mateus 16, 13 e 19. Jesus está em Cesareia de Filipe e ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E os discípulos vão apontando. Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um dos profetas. Ou seja, os discípulos ouvem muitas coisas. E no momento Jesus se volta e fala diretamente aos discípulos: e vós? Quem vós achais que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Quem eu sou para você? E aí surge a inquietação. Muitas vezes, falar aos outros sobre Jesus é mais fácil do que falar ao próprio Jesus sobre ele mesmo. Responder os que outros dizem dele é uma coisa, falar sobre ele talvez é um pouco mais difícil. Essa é a pergunta. Quem é Jesus para você, meu irmão? Nós precisamos dar esta resposta, minha irmã. Uma resposta de fé. Quem é este Senhor? A resposta de Pedro é importantíssima. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Ou seja, tu és aquele que nós esperamos, aquele que vem da parte do Senhor, o Messias. E além de ser o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és Deus. Ou seja, Pedro reconhece a divindade, a humanidade, reconhece a origem desse Jesus. Pedro oferece a resposta na sua totalidade. E Jesus exulta por isso. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi qualquer homem que te revelou isso. Quem te revelou isso é o meu Pai que está nos céus. Ou seja, não desmerece a Pedro, mas fala o que a Pedro? Você tem um coração aberto para acolher o Senhor que fala na sua vida. Você tem a sua vida aberta para acolher essa presença do Senhor. Você abre o seu coração e a sua vida e consegue compreender o sinal de Deus. É belíssimo isso, meus irmãos e irmãs, porque esse é um grande convite para nós, a sermos homens e mulheres de coração aberto, para compreendermos a beleza e o amor deste Deus por nós. Sermos homens e mulheres disponíveis a essa presença de Deus, que acolhe essa presença de Deus. E é sobre isso que Jesus funda a igreja. Funda no sentido de dar os fundamentos, não funda no sentido de marcar a data, o dia e fazer a festa. Mas dar o fundamento. Qual é o fundamento da igreja? Aqueles que ouvem o Senhor e são dóceis, são abertos, são disponíveis para ouvir a sua palavra. Por isso que a Pedro é dado a função de ligar e desligar tudo que há no céu ou na terra.
Porque aquele que consegue ouvir, consegue compreender o projeto de Deus é aquele que tem a capacidade de dar a resposta, de apresentar qual é a proposta, de dizer qual é essa proposta. É aí, meus irmãos e irmãs, que a igreja está fundada, sobre aqueles homens e mulheres que sabem dar uma resposta de fé. E Pedro, como primeira testemunha de fé, é este que dá a resposta e nos convida a seguirmos o Senhor, que é o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro é perfeito, Pedro conhece todas as coisas, Pedro em todos os momentos sabe tudo. Não. Por isso que eu quis hoje começar pelo Evangelho. Porque depois, quando nós chegamos na primeira leitura e percebemos que Herodes prende e mata Tiago, o irmão de João, também era apóstolo, prende Pedro na festa dos pães ázimos. Não nos esqueçamos que a festa dos pães ázimos é o mesmo dia em que Jesus foi preso. Na noite da quinta para sexta, na noite em que são preparados os pães para a Páscoa. Pedro é preso e Herodes vai apresentá-lo pós-Páscoa para ser condenado pelo povo e também morto. Só que Pedro confia que o Senhor está ao seu lado. E Deus faz o sinal. Qual o sinal, meus irmãos e irmãs? Ele derruba as cadeias que prendia Pedro e convida Pedro a sair. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Mas por que ele não resolve o problema aqui, agora, da pandemia, ou disso ou daquilo? Deus faz os seus sinais e estes sinais servem para trazer aos homens e às mulheres a fé e a confiança. Deus não resolveu tudo, tanto que um dia o Pedro morreu, tanto que um dia Jesus morreu, o Paulo morreu. Nós não temos essa resposta porque Deus não faz tudo. Nós sabemos que Deus espera de nós o que nós estamos fazendo para melhorar a situação. Será que estamos sendo homens e mulheres de fé ou de medo e de temor? De fé não significa que eu vou sair por aí fazendo qualquer coisa, enfrentando a pandemia e a peste. Mas será que eu estou sendo atento, ajudando as pessoas a entenderem, a se acalmarem, a perceberem o Senhor que está conosco e que nos dá força para continuar caminhando? Pedro obedece. É interessante isso. Pedro tem esse coração dócil ao sinal de Deus. Ele obedece o Senhor, veste a sua sandália, veste o seu cinto, pega o manto e vai. As portas se abrem e quando Pedro percebe, ele está na rua. E aí nós vamos ouvir agora o versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Ou seja, Pedro percebe que a ação foi de Deus. Quantas vezes na sua vida, num momento de atribulação ou de dificuldade, você tomou uma atitude para que pudesse resolver a situação, para que pudesse encaminhar em alguma direção e foi... Ou Deus te deu uma inspiração e você foi atrás do seu filho e percebeu que ele não estava bem. Ou você acordou à noite num insight e percebeu que precisava socorrer e foi lá e socorreu. Será que depois você percebeu como Pedro que era o Senhor que estava ao seu lado? Ah, mas padre, se fosse um milagre eu perceberia. Claro, se fosse um milagre qualquer um perceberia. A questão não é um milagre. A questão é nós percebermos um Deus que está conosco sempre, meus irmãos e irmãs. Um Deus que está ao nosso lado. A igreja está fundada sobre aqueles e aquelas que confiam no Senhor, que se alicerçam sobre este projeto de vida, sobre este projeto de esperança. Homens e mulheres de todos os tempos que vão nos apontando o caminho e a direção do Senhor. Que possamos abrir o nosso coração. A segunda leitura
presenteie a liturgia de hoje. A segunda leitura hoje nos faz um belo convite de São Paulo para que nós possamos meditar. Versículo 7. Versículo 6. Quanto a mim, diz Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Paulo tem consciência que a sua morte não está longe. Mas ouça o que ele diz. Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Ou seja, o caminho não foi amplo, tranquilo, em paz, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Eu combati o bom combate da fé. Eu completei a corrida para o que me foi oferecido. E eu guardei a fé, eu conservei, eu trouxe ela intacta. Ou seja, ele percorreu o caminho da vida guiado por esta fé que o conduzia. E é por isso que Paulo vai dizer: agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará, mas dará a todo aquele que combate o combate, que completa a corrida, que guarda a fé. Ou seja, todo aquele homem, toda aquela mulher que, como membro desse povo de Deus, está no caminho com fidelidade, com justiça, com esperança, com ânimo. Coragem. O Senhor está contigo. O Senhor não te abandona. Tenha um coração dócil à vontade de Deus. Ouça este Deus que te fala. Sinta a sua presença. Não é que ele vai fazer tudo por você, mas é preciso que você saiba ouvi-lo para poder dar os passos, saiba ler a sua palavra para poder compreender quem é este Senhor. Pedro, naquela noite, ele senta e percebe que foi o Senhor que agiu ao seu lado, porque ele percebe, ele tem um coração aberto para descobrir essa presença de Deus. Paulo sabe que o tempo se completa, porque tem um coração aberto para compreender essa presença de Deus. Abra o seu coração, meus irmãos e irmãs, e ouçamos o que diz o número 17, o versículo 17 da segunda leitura. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. Este Deus que está conosco e que nos dá força é o Deus que nos ajuda a vencer todas as aflições dessa vida. E nos convida hoje e a cada dia a estarmos atentos para combatermos o bom combate da fé, confiando que o Senhor está conosco e Ele nos conduz na melhor direção. Fiquem com Deus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Deus guarde o nosso Santo Padre o Papa neste dia dedicado a Ele, que São Pedro e São Paulo, grandes modelos de fé, sejam para nós esses exemplos de seguimento e de vivência do Evangelho. Deus abençoe. Bom domingo a todos. Por isso